Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Olá! Bati um papo com essas pessoas hoje. Paulinha entrou aí também com a gente. Oi, de novo. Tudo bem? Tudo bem, Vini? Bem-vindo de Tudo volta. certo, obrigado. Feliz de estar de volta. 2 participações do TDC, muito bom, hein? Ei, Vini, tudo bem? Tudo bem, Natasha, como é que você tá? Tudo bem. Vini, eu não pude assistir a tua palestra, tive que dar uma saidinha, mas eu fiquei sabendo que foi sucesso, hein? Opa! Se ficou sabendo que foi sucesso, eu tô feliz. Eu adorei, mas, né, eu sou suspeito, porque eu que fiz. Foi um sucesso mesmo, Vini. Adorei. Maravilha. Oi, Luísa, tudo bem? Tudo bem? Acho que só falta Boa, a Angelina. falta a Angelina. Ah, mas já tá aqui também. Aí? Ah, tá. Deixa eu... Sala cheia, coisa boa. Maravilha, terminando o dia em grande estilo, primeiro dia de TDC aqui da nossa trilha de diversidade e acessibilidade, tivemos palestras incríveis, muita interação do pessoal no chat, muito bom, as pessoas interessadas, engajadas, aprendendo sobre o tema, se desenvolvendo, isso é muito importante, e depois aí já estou aqui sonhando grande, vai todo mundo sair aplicando o que aprendeu, discutindo, levando para a vida, levando para o trabalho, para a gente transformar em ação todas as ideias e insights que a gente teve aqui. Exato, isso mesmo. Perfeito. Consegue ver se a Angelina entrou, Tia? Eu acho não que vejo ela. não, eu não sei se caiu, ou, Angelina, se você estiver me ouvindo, aperta o F5, para ver se você Clássico aparece F5. aqui para a gente conversar aqui no painel Diversidade, Acessibilidade e Liderança. Deixa eu ver se eu consigo contato aqui com ela. Já pensou? Opa. Será que é porque não cabe mais de... Ah, entrou. Agora deu. Estava ouvindo vocês. Tudo bem, a dica gente? de ouro. Boa noite, Angelina. Tudo Boa noite. bem com você? Tudo certo. Acompanhando vocês aqui. Já estava ansiosa do lado de fora da sala. Ah, que bom, que bom. Todo mundo empolgado, ansioso para participar. Gente, como o nosso tempo aqui já começou, quero primeiro agradecer todo mundo que está aqui trocando com a gente, trazendo as suas experiências, a sua expertise, compartilhando aí os aprendizados e o que vocês fazem no dia a dia também. O nosso painel de hoje tem como tema diversidade, acessibilidade e liderança. Eu preparei aqui, a Paula também, algumas perguntinhas para a gente aprofundar, para a gente discorrer, mas eu quero começar pedindo para cada um de vocês se apresentar num tweet, pode ser? Bem estilo tecnologia, assim, 150 caracteres, rapidinho, contando um pouquinho quem vocês são, para dar um pouco de contexto para o pessoal, que deve ter conferido lá no site também, mas para a gente já direcionar as perguntas, incomodar vocês, tirar bastante do aprendizado de vocês aqui também. Vamos lá, alguém quer começar ou é para eu puxar o nome? Eu posso então começar. Lá, eu puxo o bonde. Vou começar me descrevendo, tá? Eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos loiros, curtos, raspados na lateral, tenho barba curta também, com um cavanhaque um pouco acentuado, estou usando um headset preto, com um microfone que vem até a minha boca, estou com uma camiseta azul, sentado na minha cadeira de rodas e ao fundo do meu armário, com vários apetrechos, livros, roupas e outras coisas. Eu sou consultor de diversidade e inclusão na Schmidt Consultoria, que é a famosa empresa que eu montei, ou a Eupresa, né? Mas eu trabalho com diversidade e inclusão há cerca de 5 anos e estudo há mais de 10. Gosto muito desse tema e vivo esse tema sendo pessoa com deficiência e parte da comunidade LGBTQIA+. Quero falar sobre os conhecimentos que eu absorvi na minha carreira, mas também a minha vivência, né? Que eu acho que é muito importante para a gente poder discutir esse tema de liderança. muito bom poder contar contigo aqui. Vai lá. Nath, que abriu o microfone. Posso ir na sequência já, né?
Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Natasha, mas como eu brinco, mundialmente conhecida como Nath, então, por favor, fiquem super à vontade. Eu sou uma mulher negra, da pele clara, tenho cabelos pretos e cacheados. Eu estou usando batom vermelho, um óculos de grau de acrílico, estou vestindo um moletom preto e tenho fones de ouvidos branco. O meu fundo aqui é uma parede branca, não tem livros, eu não sou tão intelectual igual o Vini, então não tem nada aqui atrás. Hoje eu estou coordenadora de diversidade e inclusão do iFood, mas sou uma pessoa muito entusiasmada, e que vem aí trabalhando há muitos anos com diversidade e inclusão, pensando que no impacto de transformar o mundo aí num lugar melhor, mais inclusivo, mais respeitoso para todas as pessoas. É isso. Angelina, vamos lá? Então, bora lá. Gente, eu sou a Angelina, mas podem me chamar de Chile. Vocês vão ver a Paulinha me chamando de Chile, fiquem à vontade. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo crespo. Estou usando óculos de grau também, com uns olhinhos bem puxados, bem fininhos, que sempre parece que eu estou de olhos fechados, mas eu estou enxergando. E eu tenho um sorriso largo, essa é uma característica que acho que me define esteticamente, visualmente. E eu estou com muitos casacos, porque eu estou com muito frio em Florianópolis no dia de hoje, então esse é o meu status, é assim que eu me apresento. Eu estou numa parede branca com os meus cactos, porque também as minhas plantinhas fazem parte da minha casa. Um cactus que é maior que eu, também aqui me acompanhando. Eu estou diretora na Mobiliza, de uma unidade de negócio, mas onde eu pude exercer um sonho de também poder experimentar, potencializar outras mulheres através das minhas iniciativas como líder e também construindo o Comitê de Diversidade, que amanhã eu vou contar um pouquinho da trajetória aqui no TDC para vocês. Acho que eu estou bem empolgada e agradecida por essas trocas que já estão me empolgando hoje. Muito bom, já estou ansiosa por amanhã, hein? Porque Olha aqui, só. ó, o Vini, a Nath e a Lu, a gente já ouviu hoje, eles já contaram um pouco dos projetos. Amanhã a gente vai te prestigiar, então. Vai lá, Lu. Boa tarde, boa noite, gente, porque aqui já está totalmente escuro. Meu nome é Luísa, mas pode me chamar de Lu. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, marrom, tô com óculos preto, com uma blusa pink, com uma jaqueta azul e uma parede branca de fundo. Bom, gente, eu sou uma colombiana com coração brasileiro. Moro aqui faz bastante tempo, adoro as pessoas, adoro o clima, adoro o ambiente. E me encontrei no cuidado de pessoas. Tenho um background em tecnologia de mais de 20 anos, mas eu entendi, graças ao universo, que realmente as pessoas são o segredo do sucesso e que a felicidade realmente é o motor para eu, como pessoa colaboradora dentro de uma organização, entregar o melhor de mim e também ter uma vida boa. Então, hoje eu cuido da parte de pessoas na Philips, segundo hub maior de tecnologia fica em Blumenau. Nós construímos soluções de saúde para o mundo todo, de Blumenau para o mundo. E hoje estou em Floripa. Eu vim para o hotel porque estava aguentando frio, gente. Estou em Floripa, eu vou ficar esses 3 dias e eu espero compartilhar com vocês um pouquinho da minha visão. Eu tenho mais de 20 anos de liderança também, de tudo que tem acontecido na minha carreira. Eu trabalhei com times multiculturais e multidisciplinares faz muito, muito tempo. Então, quando a gente fala de inclusão e diversidade, muitas vezes a gente olha os recortes, mas tem muito além disso. Então, vamos ver o que rola aqui hoje nesse painel. Obrigada por ter me convidado. Muito bom, que time, hein? Paulinha, se apresenta também, tá aí participando com a gente. Eu fico por último. Vamos lá, então, gente. Eu sou a Paula, sou mulher branca, loira. Vou falar igual a Augusta se apresenta, com quimicamente ali umas luzes, umas luzezinhas no cabelo. Eu estou na minha casa, no fundo aqui aparece um pouquinho da minha casa, porque o meu escritório fica no mezanino, daí tem um sofazinho ali atrás com umas roupinhas ali jogadas, uma baguncinha ali, bagunça de criança. Também não tem os livros ali, os livros estão aqui em cima, na verdade, Vini, estão escondidinhos aqui, não fica lindo igual dele. Bom, eu trabalho com RH há 18 anos e sempre à frente da causa diversidade e acessibilidade. É um assunto que eu amo demais, assim. Estou a primeira vez coordenando esse evento aqui
e me apoiando aí com a Ti, com a Augusta, com o Álvaro, pessoas que não estão aqui agora, que são maravilhosas, já têm experiência nisso aí, minha primeira vez, estou aqui aprendendo com eles. Adoro o TDC, já participei 3 vezes, mas sempre como ouvinte, nunca assim, nem palestrei, nem coordenei, né? Minha primeira vez aqui me aventurando, estou adorando, gente. E eu, já aproveitando a apresentação, obrigada por estarem aqui, por aceitarem aí fazer esse painel com a gente aí, que vai ser maravilhoso. Muito bom, que equipe, hein, pessoal? E eu sou a Tiene, eu acho que o pessoal já está cansado de me ver aqui, que eu fiquei o dia inteiro aparecendo. Sou uma mulher negra, tô com o meu cabelo crespo num coque bem alto, de blusa preta, casacão preto com pelinhos brancos, pele morena clara, assim, sou negra clara também, trabalho na área de gente há algum tempo, já trabalhei em empresas de tecnologia, empresa internacional, hoje eu trabalho na área de produtos de recrutamento e seleção na XP Inc., também atuando muito fortemente com diversidade no estruturante, que eu digo, em tudo há diversidade, se a gente está falando de pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. De novo, como a Paula comentou, obrigada, pessoal, por aceitarem esse convite de trocar. E aí já quero começar com uma pergunta. Por favor, fiquem à vontade para se complementarem, para a gente construir um espaço aqui bem seguro e super tranquilo de conversa. Quer falar, Paulinha? Sim, eu só queria falar, Tia, uma coisa que eu estava pensando, que a gente tem que falar que a gente tem a Marisa na sala também, que está aqui interpretando Libras, né? Então, para quem não está podendo ver ela está aqui maravilhosamente. Tinha um outro colega também dividindo, eles dividem um pouquinho, né? Ele não está nesse momento, mas a gente tem, então, todas as palestras, todo momento aqui com a gente tem intérprete de Libras que estão aqui fazendo essa toda a interpretação de tudo que os palestrantes falam para que todos possam ouvir. Perfeito, perfeito, Paula. Bora lá, então, gente. Eu queria jogar essa na roda para saber quem é que está a fim de começar. Uma pergunta um pouco mais ampla, mas que eu acho que tem um pouco a ver com até que a Luísa comentou ali do universo e tudo mais. Como o trabalho de diversidade, de inclusão, de equidade, de acessibilidade foi parar na vida de vocês? Mesmo não sendo um cargo, talvez, como a Chile comentou, mas é um propósito, é um interesse de estudo, como o Vini colocou, trabalha há 5 anos, mas estuda há mais de 10, tem interesse, se desenvolve na área. Então, como que chegou para vocês o trabalho com diversidade, equidade e inclusão? Quem topa aí trazer uma primeira resposta? Posso começar aqui, Tchê. Bom, acho que todos e todas que estamos aqui, de alguma maneira, nascemos parte de alguma diversidade, né? Então, já é de nascença. Mas o meu despertar, assim, para a agenda de diversidade veio quando eu descobri que eu era negra. Olha só. Não, isso eu não nasci descobrindo, né? Eu, com 27 anos, eu entendi que eu era uma mulher negra e que eu tinha me embranquecido, né, na sociedade por conta do que a gente já sabe sobre racismo estruturante, e comecei a estudar, fui fazer uma especialização em direitos humanos, e aí eu descobri que as empresas pagam a gente para a gente fazer isso, gente, como carreira. É isso. E há 6 anos atrás, eu comecei, né, a profissão de especialista em diversidade e inclusão. Então, veio de um movimento pessoal, mas eu descobri que eu podia seguir uma carreira aí e ajudar outras pessoas também a se descobrirem e estarem nessa militância com a gente. Vou seguir na linha, porque acho que eu tenho uma trajetória parecida. Por ser filha de mãe branca e numa família no sul do país, eu passei por uma trajetória parecida. E vamos chegar talvez ali em 2018, 2019, então é bem mais recente, tipo, a minha autodescoberta como mulher negra, assim. Então tem uma questão, assim, para mim, que é muito similar à da Natasha. Mas, enquanto mulher, eu falo da minha trajetória profissional, que eu trabalho desde os meus 16 anos. Durante toda a minha trajetória, eu sempre respondi para homens. E eu tinha uma questão pessoal com aquilo, um receio de apresentar alguns pontos, de me posicionar. E eu lembro que quando eu comecei a trilhar uma jornada de liderança, entendendo como que eu poderia potencializar
através das pessoas, eu lembro de essa ser uma filosofia que veio muito cedo, assim, de trabalhando com outras mulheres, querendo que esse fosse um movimento um pouco mais, não sei se é fácil a palavra, mas que não fosse tão difícil quanto tinha sido para mim em vários momentos, desde as coisas mais básicas, desde pedir aumento de salário, desde de dizer que está fazendo mais funções do que, sabe, aqueles acúmulos eternos que a gente vai fazendo porque acha que tem que fazer. E eu lembro de, nessa minha jornada profissional, entendendo como uma líder de pessoas, como que eu poderia contribuir para a jornada de outras mulheres, potencializando, talvez até, servindo de sandbox para a gente testar ali umas coisas que poderiam ser potencializadas em outras frentes também. Então, minha carreira se misturou por aí, assim, nesse processo. Muito bom, Chile. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, muito bom esse ponto que você trouxe, que é o papel da liderança, né? Então, você não tinha ali o cargo, como a Nath comentou, de diversidade, mas você identificou no seu cargo atual, no seu escopo, a oportunidade de também trabalhar a inclusão, de construir ambientes seguros. E eu queria puxar aqui com a Lu, que comentou que tem aí 20 anos de liderança. Qual é o papel do líder, Lu, quando a gente fala do trabalho assim, de diversidade? O Vini ali foi forte, Vini, a pergunta? Já comecei com uma pergunta difícil. É que, olha, tudo isso leva todo um processo de autodescoberta, tá? Tem aquela filosofia do ovo e a galinha, se o líder nasce, o líder se faz, né? Eu acho que todos nós, dentro do nosso coração, entendemos quando somos tratados de forma diferente. Na minha história, por exemplo, cresci numa casa de irmãos, homens, pai machista, mas eu sempre tive esse fogo no interior que me mostrava que eu não poderia ser isso que eles esperavam, que eles me colocavam naquela caixinha. Eu estudei, me formei, eu sou engenheira de formação, e era uma coisa que talvez meus irmãos e meu pai esperavam. Meu pai esperava que eu casasse, tivesse filhos, mas sempre esteve dentro de mim. Aí eu começo essa trilha na tecnologia, que não é uma área fácil para a mulher, mesmo que eu sou mulher branca, tive alguns privilégios, vamos falar assim, mas não é fácil, é um mundo de homens, então ter que o tempo todo estar se posicionando de uma forma diferenciada, com aquele fogo no interior. E tendo times desde muito cedo, por esse fogo interior, eu entendi que a gente tinha que fazer as coisas diferentes. Mesmo assim, a gente ter todo esse movimento que hoje temos, de inclusão e diversidade, para mim era muito claro que eu tinha que puxar outras mulheres comigo. E não só outras mulheres, eu tinha que puxar pessoas que vinham de um estilo de vida muito semelhante ao meu. Eu cresci numa família pobre. Eu tive que estudar em faculdade pública, eu estudei em escola pública o tempo todo, eu estudei os 3 últimos anos do ensino médio, numa particular com meus pais. Minha mãe, na verdade, que puxou para eu ter uma melhor oportunidade para entrar na pública depois. Então, eu entendi que a gente também tinha que dar oportunidade para pessoas que não tivessem esse tipo de oportunidades. Então, para mim, como líder, temas de auxílio de educação, de fornecer treinamento interno, de dar desafio, sempre foi uma coisa que foi muito movida pelo meu coração. Depois, quando eu comecei a viajar, e comecei a entender que a gente tem diversidade também cultural, a gente também tem que trazer o fato que as soft skills, elas são desenvolvidas a partir da interação com outras pessoas. E se eu começo a interagir só com pessoas que são iguais a mim, cadê a inovação? Cadê a criatividade? Então, eu comecei a participar desses times internacionais e eu percebi que a gente não conseguia avançar nos projetos porque a gente não entendia o mundo dos outros. Então, olha, sim, tem um comitê de diversidade e inclusão, mas entendendo que a gente tem que mudar o nosso espectro e que existem pontos de vista totalmente diferentes, tanto que eu conto uma incidência pessoal para vocês. Eu faço uma viagem uma vez ao ano nas minhas férias e eu faço questão de ir para um lugar onde não fale a minha língua, eu me desafio, e eu fico 15 dias fazendo assim, a visita do povo. Eu vou para o restaurante do povo, o mercado do povo, na rua, me envolvendo com as pessoas para entender que coisas lindas e maravilhosas a cultura deles trazem para mim, e os outros 15 dias eu ando no ônibus com nos 50 desconhecidos, compartilho e quarto para me desafiar exatamente a isso. Então, isso vem do coração. Agora, quando eu sou líder e eu consigo ter passado por esse momento desse despertar, dessa autodescoberta, que o mundo não é uma caixinha onde a gente nasceu e cresceu e que o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, aí que começa a responsabilidade. Porque às vezes eu nem sei.
Eu nem me percebo, eu nem entendo, mas quando eu já me entendi, a minha responsabilidade é garantir que eu estou sendo equânime, que eu tenho que dar oportunidades não iguais, porque não se trata de justiça. Eu tenho que entender a situação e o contexto de cada um. E às vezes eu vou ter que dar oportunidades maiores para o contexto de uma pessoa. Então, uma pessoa de baixa renda, uma pessoa parda ou preta, uma pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, eu vou ter que olhar o universo deles. Então, o papel do líder realmente é se conectar com a singularidade de cada pessoa, de cada universo, porque cada um de nós é um universo, e garantir que eu estou fazendo o melhor para que essa pessoa cresça junto com a organização. E agora, como que eu me envolvi em tudo isso? Tecnologia. Tecnologia se trata de criatividade, se trata de construção de novas ideias de melhorar a vida das pessoas. E, ao final das contas, quem melhora a vida das pessoas são outras pessoas. Então, quando eu fiz transição de carreira 5 anos atrás, e eu entendi que meu mundo e meu coração estavam nas pessoas, eu comecei a puxar o assunto. Então, eu comecei a participar de comunidades não na organização, comunidades per se, de mulheres. Então, eu faço mentoria para mulheres que estão em transição de carreira, de mulheres que estão entrando em TI, de coração, dou dicas, eu tenho coffee corners com pessoas que me chamam no LinkedIn, então foi um movimento muito meu. E aí, quando eu tive a oportunidade de pertencer a um time de people, que a minha primeira oportunidade em RH, como tal, foi na Ambev, aí eu já fui para dentro. Então, comitê de diversidade, ações que a gente tem, olhar para o além, além do gênero e além da raça, que é triste pensar que as organizações enxergam diversidade como isso são, não, olhar para a singularidade das pessoas. Então, eu estou mais ou menos de maneira forte, formal e oficial, faz uns 5 anos nesse movimento. Muito bom. Vini, você aí que reagiu quando eu fiz a pergunta. Pergunta difícil que você fez, Tiene. Eu quero puxar só mais uma para você completar aí, para te dar um pouquinho mais de trabalho. Nesse papel da liderança, você comentou Equipe, né? Putz, abriu a consultoria. Como que é para você também estar nessa posição, pensando nos desafios de levar essa mensagem de fora para dentro, uma vez que o trabalho de diversidade precisa ser de dentro para fora? Quando a gente fala de organizações. Muito boa pergunta, Tiene. É um trabalho solitário, já começo dizendo isso, tá? Porque ser consultor, de alguma forma, trabalhar com diversidade e inclusão já é solitário. A gente muitas vezes está lá puxando a pauta sozinho e tentando trazer visibilidade para algo que a gente sabe que não é só nosso, mas que muitas vezes a gente é o porta-voz daquilo naquele momento, naquele espaço, né? Mas ser consultor também tem o seu espaço solitário, porque é isso, assim, a gente não está dentro da organização, mas ao mesmo tempo a gente faz parte, mas ao mesmo tempo a gente não faz. Esse distanciamento ele é bom, inclusive, para a gente conseguir ter neutralidade, ou pelo menos o mínimo de neutralidade possível, para a gente tomar as melhores decisões em relação à pauta. Só que eu acredito muito que não dá de trazer de fora para dentro, viu, Tiene? Então, grande parte do trabalho de diversidade e inclusão, independente de consultoria, de quem está dentro da organização de fato, contratado para trabalhar com isso, tem que estar nas entranhas da empresa. Conhecer de fato tudo que faz parte da organização, toda a sua estrutura. Diversidade e inclusão impacta as empresas de forma geral, porque fala de pessoas. E acho que todo mundo falou aqui, a Luísa falou muito bem agora também, a gente está falando de pessoas, a gente está falando da essência da diversidade, que é cada um de nós somos diferentes. Então, temos semelhanças em alguns elementos identitários aqui, mas cada um de nós tem uma história diferente, vai ter, dentro dessa história, riqueza para poder trazer o seu valor dentro do trabalho. Quando a gente entende a perspectiva do trabalho como parte da identidade humana, e diversidade também como parte da identidade humana, a gente percebe a conexão. Se a gente consegue valorizar isso, se a gente consegue gerar, de fato, uma correlação entre esses elementos, a gente faz um trabalho com muito mais significado, com muito mais impacto, com muito mais performance, com muito mais potência. Eu acredito que é aí que a diversidade mora, de fato, como algo que pode gerar muito impacto dentro do mundo organizacional. Mas para a gente conseguir chegar nisso, tem que estar muito dentro da empresa. Entender os processos, entender os projetos, as ações e entender as pessoas principalmente. Então eu não consigo hoje dizer que o meu trabalho ele é 100% neutro ou afastado dentro de uma organização. E eu acho que ninguém que trabalha com diversidade e inclusão vai chegar
nesse ponto, porque a gente precisa, de fato, se conectar. É através da conexão que a gente gera valor com diversidade e inclusão, e eu acredito muito que é através dessa conexão que a gente gera qualquer impacto em pessoas, para falar a verdade. A gente está falando de diversidade e inclusão porque é o viés que a gente está trazendo, mas liderança como um todo, se a gente pegar esse tópico de forma ampla, gente, é se conectar com pessoas, é estar próximo de pessoas, conhecer, desenvolver, compreender o indivíduo e, a partir disso, gerar o valor dentro do trabalho, mas a diversidade, eu acho que é uma ferramenta muito legal para a gente potencializar isso, né? Para a gente trazer isso à tona de uma forma muito mais eficiente. Assim. Ô, Vini, desculpa, te cortei. Você falou da solidão, né? Eu brinco que às vezes eu sinto que eu tô gritando sozinha num quarto escuro e ninguém tá me ouvindo. Pelo amor de Deus, alguém me escuta. É difícil. E é legal que você falou, né? Vir de dentro para fora, não só dentro das organizações, né? Dentro da gente, fazer inclusão, ele tem que ser genuíno, tem que ser um valor, a gente tem que acreditar, porque senão a gente não vai fazer inclusão. A gente está tampando o sol com a peneira, fingindo que está fazendo alguma coisa, e as pessoas continuam sendo impactadas negativamente, sendo discriminadas, né? Não sendo incluídas e sofrendo com falta de segurança psicológica. Então, é importante que seja valor para a organização, sim, mas que as pessoas, as lideranças que fazem isso, acreditem realmente que é uma ferramenta, né? Trabalhar com diversidade e inclusão é uma ferramenta para transformar realidades. Senão, não muda. E acredito... Desculpa, Tiene, vou te interromper também, mas... Eu nem vou precisar mediar aqui, vocês são perfeitos. Podem seguir. É porque a Natasha trouxe um ponto que eu acho que é muito forte, assim, de a gente entender que a gente busca dentro das empresas, muitas vezes, pessoas que estão nessa conexão com o tema de diversidade e inclusão e reconhecendo a importância disso, para depois a gente comprovar o valor. O valor, ele existe, mas é tão novo esse tema, ele é tão difícil de trabalhar por ser um complexo social também muito emaranhado, que a gente precisa entender que o valor vai ser provado com o tempo. Eu trouxe hoje na minha fala no meio-dia que diversidade e inclusão é uma pauta de maturidade. Eu vou reforçar isso aqui porque as nossas conquistas, elas são muito poucas e muito lentas. E aí parece que de vez em quando a gente não caminha. E aí isso, para quem está pensando, poxa, que legal trabalhar com esse tema de diversidade e inclusão, é muito legal, gente, mas eu vou dar um alerta para vocês, é difícil. É difícil pra caramba. Olha, eu aprendi demais sobre inteligência emocional, sobre resiliência trabalhando com isso, porque dá muita coisa errada. E quando dá errado, a gente volta muita casinha. E a gente demora demais para avançar mais uma de novo. Aí dá uma coisa errada, a gente volta para trás de novo e pensa, gente, parece que eu não vou para frente, eu só vou para trás. O que está acontecendo? Mas, de fato, com o tempo e com maturidade, eu acho que a gente consegue galgar os espaços e comprovar o nosso valor. Mas é isso. Sempre tem, de alguma forma, alguém que vai comprar a pauta porque entende que é importante. Mesmo não reconhecendo ou não vendo a materialidade do valor, a pessoa reconhece. Cara, isso aqui é importante. Vamos dar. E é isso que a gente quer. A pessoa que dá esse gatilho para a gente começar a cavar o nosso espacinho. E, gente, vocês falaram de ferramentas, de processos. Qual o impacto da vida remota? O evento aqui, ó, híbrido, as pessoas juntas ou as pessoas separadas, como isso afeta o trabalho de inclusão, especialmente, que foi muita fala da Nath, né, dentro das instituições. Quando a gente fala de diversidade, existe uma linha na cabeça que já vai para contratação, né? Contratei, putz, eu trabalho de diversidade. Mas quando a pessoa se torna parte da companhia, às vezes ela não é parte da companhia, ela está ali, e como que a gente lida com a tecnologia, com ferramentas, com inovação, e com a vida remota que chegou agora com um peso muito maior, né, para a gente promover a diversidade e a inclusão. É mais fácil? É mais difícil? Tem receita de bolo? Como que vocês veem esse tema? Bom, aí eu quero falar um pouco, e é que nós não podemos criar ambientes inclusivos quando nós não fazemos parte dessa realidade. Então, se eu quero criar um escritório, falando de deficiência, por exemplo, para pessoas com algum tipo de deficiência, eu tenho que trabalhar com pessoas que tenham deficiência, para eles me falarem quais que são as aventuras que eles têm que passar todo dia para entrar num escritório. Então, muitas vezes, nós, na nossa visão, talvez um pouco corporate e estratégica, levamos aquilo demais. Então, a gente fala, precisa de uma passarela, precisa de um elevador e precisa de uma rampa. Pronto, somos um ambiente inclusivo. Só que eu tenho 7 condições diferentes
que se enquadram nas deficiências. Então, tem deficiência auditiva, tem visual, tem física, tem espectro autista. Então, tem muitas coisas, e se eu quero realmente garantir, eu acho que a gente, às vezes, até pode ficar frustrado que não vai chegar aos 100% da inclusão, a não ser que a gente tivesse todos os espectros dentro da organização. A gente tem que trabalhar junto com eles. Então, princípio total, cocriação. A gente não quer pretender criar um universo para eles quando a gente nem entende e nem enxerga. Inclusive, isso foi parte da nossa estratégia. Então, quem é líder do nosso comitê de diversidade é uma pessoa com deficiência, por exemplo. E os líderes de cada núcleo são pessoas que representam e conseguem construir isso com os aliados. E para tudo aquilo que a gente falou de manhã, da diversidade além das cotas, por isso que a gente tomou a decisão que a buddy das pessoas com deficiência tinha que ser uma pessoa com deficiência. Nem imaginar, eu tenho aprendido tanto, agora que eu estou trabalhando na Philips, que a Philips vai além, tá? Em termos de inclusão. Tem coisas tão simples que faz, gente, nunca eu teria imaginado que isso faz sentido, ou que isso precisaria ser feito, ou que isso faz falta. Jamais. Vou contar para vocês, semana passada eu descobri, o nosso prédio tem um estacionamento de grandão, para entrar tem uma passarela que está delineada no chão, que eu achava que era enfeite do estacionamento. Olha a coisa doida. E uma pessoa com deficiência que foi almoçar comigo, começou a andar e falou, eu vou fazer do jeito certo. Eu falei, mas que jeito certo? Você quer pular nas linhazinhas? Falei, não, é a passarela para a gente entrar. Então, a gente precisa trazer eles para o nosso mundo. Esse é o ponto inicial da inclusão, trazer eles para construir em conjunto. Luísa, pegando a sua fala de gancho, isso me lembra uma discussão que a gente teve muito forte no comitê, porque também tem um quê do papel meio, tá, eu trouxe, eu contratei, eu vou resolver este problema. Né, eu sou e ao fim da discussão a gente estava abordando a questão das pessoas com deficiência e tudo mais, e foi muito interessante o comportamento do começo da discussão, porque infelizmente a gente não tem uma pessoa com deficiência fazendo parte do comitê, e até que no fim, assim, com base em todas as discussões, os processos que a gente estava conduzindo, a conclusão foi, a gente não sabe. A gente não sabe, a gente precisa trazer essas pessoas. Tipo, porque nesse lugar de... Até meio de Salvador, tipo, eu quero resolver tudo e, tipo, eu não tenho todas as ferramentas, eu não entendo qual que é a real necessidade. E isso fala sobre diversos aspectos. Quando a gente discutiu a questão das pessoas transgênero que têm dificuldade de se aplicar para as vagas, tipo, porque a gente está achando que fazer o processo, que a gente consegue resolver tudo aqui, desse lugar meio resolvedor, assim. Quando não, a gente precisa ouvir as pessoas que passam por isso, entender onde elas estão, quais são os desafios, por que aquilo não se encaixa na rotina delas. E eu acho que essa foi uma das grandes lições dos nossos encontros, entender esse papel de aprendiz. E eu lembro, junto com a Paula, ainda que trouxe uns contatos que trabalharam com ela, de pessoas com deficiência, a gente convidou eles para ouvir. Tipo, você pode me ensinar como que a gente pode te acolher, te receber, tipo, transformar esse num ambiente mais acessível, de fato, assim. Então, eu acho que essa é um aprendizado muito, muito importante, porque também nos coloca num lugar de disponibilidade. Tipo, eu não sei tudo, eu preciso aprender isso, sabe? E às vezes é um lugar... aplica para todo mundo. Nem tudo aplica. Desculpa te interromper. Aqui a gente está com o Charles, que ele está fazendo a interpretação de Libras para a gente. Então, você imagina que eu tenho uma população de deficientes surdos, você só botar um intérprete de Libras. Como é que acontece? Libras é uma linguagem brasileira. Então, eu participo de muitas sessões que são em inglês. Uhum. E a gente tinha um intérprete de Libras, e só até que as pessoas surdas viram falar, gente, mas está fazendo nada, porque a gente não entende, ele não tem como entender. A gente teve que colocar um tradutor de inglês para português para ele passar por um intérprete de Libras para ele conseguir fazer. Então, não é simplesmente olhar e copiar. Isso também acontece muito. Então, eu faço um benchmark, me conta na tua empresa o que vocês fazem no comitê de diversidade e trazer sim contexto. Eu acho que esse é um erro que a gente cai quando a gente está iniciando essa jornada. Eu lembrei, escutando vocês falarem, eu lembrei de uma discussão que eu tive logo no início da pandemia, assim. Ficou mais fácil da gente conseguir acessar as pessoas com deficiência, porque a gente vive num país que a acessibilidade de meios de transporte, das vias urbanas, são muito difíceis, principalmente para quem tem, né, dificuldade de se locomover e tudo mais. Então, quando a gente coloca a pessoa para trabalhar a partir da casa dela, é mais fácil para a gente conseguir dar ferramentas, ok?
a gente está falando sobre o acesso de mobilidade, é uma barreira que talvez a gente consiga vencer dando oportunidade para a pessoa trabalhar de casa, mas como a Luísa falou, se eu não faço com que as barreiras de comunicação para uma pessoa que seja surda, por exemplo, fazendo um trabalho remoto, uma reunião virtual, eu não estou incluindo a pessoa, eu estou criando silos. Então a pessoa vai fazer o trabalho dela, mas ela não vai se comunicar de uma maneira inclusiva, né, com as pessoas do time dela. Aí você passa a se comunicar com a pessoa somente por escrito, porque a pessoa faz leitura labial, no ambiente digital não é possível, né? E tem uma outra questão de inclusão que eu vejo no ambiente remoto, que vai para além, né, de falar de acessibilidade de pessoas com deficiência. A partir do momento que a gente está no ambiente híbrido, a gente tem as pessoas que estão ali no dia a dia, que a gente está batendo um papo, está no café e está trocando, e tem as pessoas que estão distantes. Como que a gente também se preocupa para que essas pessoas não se sintam não pertencentes ao time, não incluídas na conversa, nas trocas, mesmo elas estando distantes, né? Como que a gente faz com que a nossa convivência, ela também seja uma convivência híbrida e que a gente não perca esses momentos dessas trocas que rolariam num cafezinho ali no presencial, né? É um grande desafio, também não tenho receita de bolo não, Ti. Eu ia perguntar de quem que é essa responsabilidade, Nath? A Tilly colocou aqui. A empresa acontece nesses ambientes não formais. E acontece, e voltando a ser uma vida híbrida, a Lu comentou, né? Que estão de volta ao escritório, a gente aqui num ambiente remoto. De quem que é a responsa? Quem que precisa arcar? É individual, é coletivo, é a empresa, é o comitê, é a liderança, é o Vini como consultor? De quem que é a responsabilidade de resolver isso aí? Gente, mas o que resolver organizações, quando elas tomam a decisão de nascer e crescer, elas têm que entender que elas têm que dar cobertura às necessidades que existam dos seus colaboradores. E não estou falando de salário e benefícios, estou falando de acolhimento. Acolher essa singularidade, para não falar de diversidade. E entender que momentos informais e que a organização informal está por cima da organização formal. O que acontece na organização está baseado nos relacionamentos, em como as pessoas sentem. Então, a primeira responsabilidade da organização é entender quem que são as suas pessoas e o que elas precisam. Então, tem que nascer, lógico, tem alguns incentivos e tem que ser top-down e bottom-up. Top-down como sponsor, abrindo espaço, colocando no orçamento, entendendo da sua responsabilidade, e bottom-up para trazer as necessidades se você acontecer. Por isso que os comitês de diversidade são tão importantes e tão valiosos hoje em dia, para trazer realmente o que a estratégia precisa descer para cada um dos colaboradores. E, lógico, nós também temos que alçar a mão, né? Nós como indivíduos, né? Trazer o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando e o que nós estamos precisando. Isso é muito importante. Exato. Isso exige uma segurança psicológica dentro do ambiente também, né? E a gente sabe que esse tema cresceu demais, né, dentro do ambiente da pandemia, porque a gente percebeu de fato como uma aparente segurança no ambiente de trabalho presencial, ela foi quebrada, né? Essa ilusão foi quebrada quando a gente passou para o ambiente remoto e começou a ter que construir, de fato, novos níveis de conexão, né? Eu acredito muito que existem diversas responsabilidades aí sobre essa questão informal dentro do ambiente de trabalho, e o modelo remoto, ele é, de fato, barreira para a gente gerar esse tipo de conexão. Por mais que a gente queira muito construir espaços, quando a gente propõe um happy hour online, a gente está colocando a pessoa no mesmo espaço onde ela está trabalhando, nas mesmas condições, frente a uma tela, numa conversa, e talvez isso seja até mais danoso, e a gente começou a perceber isso, né? Discutiu-se muito a partir de 2021, como a gente já estava em um ano de pandemia e não aguentava mais olhar para uma tela, e começou o burnout por Zoom, por Meet, por o que seja, de conexão online, né? Mas eu queria retomar uns passinhos que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando, do ambiente informal e tudo. Quando a gente falou de pessoas com deficiência, trazer um pouquinho do meu lugar de fala em relação a isso, que eu acho bem fundamental. Quero trazer 2 pontos muito importantes aqui. O primeiro, e eu roubo muito do discurso, roubo não porque não é da pauta racial, mas eu escuto muito dentro da pauta racial a história de que eu não sou responsável por educar ninguém. E a história de que a gente precisa ouvir a pessoa com deficiência é para entender sobre a inclusão dela e o que faz sentido para o indivíduo.
mas tem coisas fundamentais sobre a inclusão de pessoas com deficiência que uma pesquisa no Google vai resolver. E esse nível de responsabilidade não é da pessoa com deficiência. De entender o que é uma deficiência, de quais são os tipos determinados de deficiências, do que a Lei Brasileira de Inclusão fala, por que ela existe, como que ela é fundamentada, quais são as bases dela. Isso tudo em pesquisa na internet você consegue encontrar. E esse tipo de responsabilidade, eu não acredito que faz sentido a gente colocar nas costas da pessoa com deficiência, como não faz colocar sobre a pauta racial nas costas de pessoas negras ou sobre a pauta LGBTQIA+, nas costas do público que representa esse grupo. Não faz sentido. Então existe um nível de consciência que muitas vezes as pessoas podem necessitar de ajuda para encontrar esses conteúdos, para encontrar boas referências, que existem sim más referências também, e tudo bem, a gente pode pensar numa curadoria, num espaço onde a gente formula aquilo que faz mais sentido, ou até o que é mais atual e o que é mais predominante, né? A gente vai falar de deficiência, você vai encontrar documentos falando sobre deficiência mental. Não se fala mais de deficiência mental faz um bom tempo, faz uns 10 anos. Mas existe ainda conteúdo sobre isso. Você vai pesquisar sozinho, capaz de entrar nesse meio e entrar nessas questões. Mas eu acho muito importante esse primeiro ponto, a gente compreender que a pessoa com deficiência ela não é responsável pela educação completa de tudo. E quando a gente fala de ambientes não formais, nessa troca, esse tipo de conhecimento básico sobre deficiência é fundamental. Se uma pessoa com deficiência ela é excluída do ambiente de trabalho, em 2 toques. Não sei como falar, eu tenho até medo de perguntar, tenho até medo de aproximar. Então, deixa ela isolada, deixa ela no canto. Se isso acontecia no ambiente presencial, no ambiente remoto é muito mais. Então, tem uma intencionalidade para nos incluir. Mas, por outro lado, eu acredito que existem muitas ferramentas. O ambiente, eu sempre vou dizer isso, o ambiente online, digital, ele tem uma potência de inclusão gigantesca, enorme. Só que, ao mesmo tempo, 95% das pessoas com deficiência no Brasil não acessam nem o ensino superior. Mais de 60% das pessoas com deficiência no Brasil não são consideradas como força apta de trabalho. Quando a gente vai para o ambiente remoto, a gente jogou essa galera para as cucuias. Porque essa galera não pode, possivelmente, nem ter internet em casa. E a gente está falando de vamos fazer uma reunião online. Eu não tenho nem internet em casa, não tenho nem computador. Mal e mal, talvez eu tenha um celular. E aí? Como é que a gente fala do ambiente socioeconômico da pessoa com deficiência? Se a gente não está nas empresas, se dos 24% de pessoas com deficiência que ocupam alguma posição de trabalho hoje, 21% estão no emprego informal, ou seja, 3% está no emprego formal. Se esse 3% somente acessa o mercado de trabalho, como é que a gente vai falar de espaços onde a gente acesse o mundo digital? A gente precisa falar da nossa inclusão dentro do ambiente de trabalho antes de falar dos recursos que vão nos permitir chegar até ali. Por mais que esses recursos tenham que estar presentes para a nossa inclusão, e aí a gente pode começar a debater sobre como o investimento na nossa inclusão é de fato um investimento, ele não brota do chão, ele é intencional e ativo, mas se a gente não dá o espaço e a oportunidade para que a gente ocupe esses espaços, e a Luísa falou muito sobre oportunidade, eu achei super legal, não adianta, a gente não vai conseguir estar nesses lugares. Então existe um lugar também dentro do ambiente de trabalho inocupado pela pessoa com deficiência, porque ela não consegue nem pensar em acessar isso. Porque ela não consegue nem pensar em acessar a internet para se inscrever numa vaga. Como é que a gente conversa com essas pessoas? Como é que a gente dialoga de alguma forma com essa galera? Aí é que eu acho que mora, de fato, talvez a mina de ouro da inclusão da pessoa com deficiência que a gente até agora não acessou. É o espaço de quem tem muita vontade, muita potência, muito desejo, mas zero oportunidade. Eu tive muita oportunidade na minha vida, gente. Assim, muita oportunidade na minha vida. Mas, ainda assim, eu sofri bastante preconceito na minha carreira e na minha jornada. Imagina quem não teve essas oportunidades. Então, assim, eu acho importante esses 2 pontos estarem bem presentes na nossa mente quando a gente fala da inclusão da pessoa com deficiência. Senão, eu acho que a gente fica girando a mesma roda, sabe? Como que a gente quebra, né, Vini, os lugares pré-definidos historicamente, socialmente, que eu acho que é um pouco da nossa discussão também, né? Como que a gente olha de volta para a sociedade, entendendo que a cultura organizacional vem de uma cultura social, né? Que o que a gente vive de culturas dentro das companhias é o que é replicado também de ideologias, de ideias, de preconceitos que a sociedade carrega. E aí a Janaína colocou aqui uma pergunta no chat que tem um pouco a ver com isso, que é esse olhar também social de como que a gente faz, ou como vocês fazem, se vocês têm também alguma vivência sobre isso, para estimular
levar isso para fora da empresa. Então, a gente aqui atua com diversidade em diferentes níveis, diferentes formas dentro das instituições, mas como a gente acessa as pessoas para que esse tema vire discussão em casa também, né? Que aí a gente sai do ambiente cultura, empresa, e está certo ou está errado fazer isso aqui, e a gente leva o debate para um debate de volta à sociedade, onde a gente quebra esses lugares pré-estabelecidos, onde a gente fala de oportunidades fora de oportunidades que são as padrão para essas pessoas, que é também trazendo um pouco a minha vivência, qual é o lugar da mulher negra na sociedade, como você comentou, Vini, qual é o lugar da pessoa com deficiência na sociedade. Então, como que a gente conecta esses pontos entre uma cultura organizacional que está trabalhando diversidade, que está trabalhando inclusão, que está promovendo o espaço e buscando mudar a estrutura, para uma sociedade que também precisa mudar, né, a sua história, a sua estrutura, para escrever uma jornada diferente daqui para frente. E aí eu acho que o buraco vai mais lá no fundo. Como que a gente ajuda essas pessoas da nossa organização, que hoje são pais ou fazem parte de famílias, para levar os tópicos fora do ambiente de trabalho, para trabalhar em conjunto com seus filhos, que hoje os nossos filhos, eles estão muito mais evoluídos. Os teus filhos, eu tenho 3 filhos, os meus filhos o tempo todo estão me provocando. Meus filhos o tempo todo estão me ensinando sobre capacitismo, de palavras que eu uso errado, de expressões que eu uso errado, de comportamentos que eu tenho errado. Então, acho que essa pauta tem que começar, você fortalecer nas organizações para garantir um ambiente de trabalho inclusivo, mas também para preparar as nossas pessoas dentro da organização para ter essas discussões fora, porque, querendo ou não, nós somos que estamos criando as gerações futuras. E são elas que têm que sustentar, né? Tudo que tem a ver com inclusão e diversidade. Eu acho que também a gente tem que quebrar o mito que existe na sociedade, que o que a gente é na vida pessoal a gente deixa em casa e aí a gente veste a roupa da pessoa corporativa, né? Gente, isso não existe, tá? Inventou isso. Exatamente. Quem acredita Quem consegue nisso... separar, assim? Quem consegue cortar o pedacinho? Não dá, né? Não dá. Então, assim, primeiro a gente tem que quebrar esse mito, né? Então, quando a gente quebra esse mito, a gente começa a conectar as coisas. Então, poxa, aprendi aqui numa coisa legal sobre diversidade e inclusão, entendi o que são os vieses, os estereótipos. Se eu pensar lá em casa, como é que funciona a dinâmica da minha casa, da minha família, os meus filhos, meus familiares, meu companheiro, companheira, enfim, talvez eu possa começar a levar o que eu aprendi para... Nossa, gente, olha, eu aprendi tal coisa. Vocês sabiam que, né, a acessibilidade é isso, é aquilo? Você sabe que é uma liderança inclusiva, né? Então, acho que quando a gente quebra essa couraça de que a gente é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, a gente começa a levar também as discussões, não só dos problemas do trabalho, mas tudo que a gente vem aprendendo e construindo dentro desses espaços, dessas agendas de inclusão que as empresas estão construindo. Eu concordo com as novas gerações, mas não sei se é o furor dos millennials, que, tipo, eu sei que muita coisa já melhorou, mas eu vou viver essa vida que eu vou viver, eu não sei o que acontece depois. E eu tenho um pouco de ânsia pela mudança nas pessoas no hoje, assim. Eu falo como pessoa que tá também nesse mundo no lugar de aprendiz, sabe? Então, eu acho que mais do que a filosofia ou a proposta para educar as novas gerações, eu acho que um processo de educação dessa geração, dessa vivência, e eu vejo muito a partir do desconforto. Pode parecer um pouco agressivo, mas muito a partir do... Eu sempre pensei assim, a minha avó falava isso, a minha mãe usava esses termos, mas... Sim, isso está errado, isso é uma postura racista, isso é uma postura capacitista, isso é uma postura misógina. Tipo, vamos dar nome aos termos que são tão desconfortáveis, até na perspectiva de, em algum momento, eu tive uma postura e como que eu consigo me conscientizar? Eu gosto muito da perspectiva da conscientização, porque não é virar uma chave, não é como se no dia que a gente fez o primeiro encontro de um comitê de diversidade, a gente saiu de lá todo mundo super consciente. Não, é lidar inclusive com os nossos desconfortos, com temas que são sensíveis para a gente, porque falam sobre os meus familiares que eu amo e que agem de determinada forma, sobre as posturas que eu tive. Eu tomo isso como um movimento nosso, assim, tipo, a abertura para esse desconforto também, para poder dizer, putz, eu errei, essa minha postura não foi adequada, ou tipo, eu tive uma visão. Porque a partir
da autorreflexão, eu acho que a gente consegue mudar a gente. Eu acho que a gente está muito mais para a árvore do que para a pedra. Então, que a gente tem um potencial de evoluir, de crescer, de se desenvolver, de mudar alguns galhos no caminho. Então, eu tenho um pouco desse furor, assim. Eu acho que é isso que, dentro das discussões promovidas nos comitês, nos grupos de afinidade, até nos que são amplos, eu fui no Preto da RD, nos eventos, tipo, tudo isso me deixou com um sentimento de dá pra, tipo, a gente também pode mudar, porque também é muita coisa para colocar só no depois, né? Tipo, eu tô vivendo essa vida, tenho essa reflexão. E sim, eu tenho que. O mundo ainda acha que é mimimi, é complicado, mas. Ô, Chile, trazendo um pouco também da fala do que o Vini trouxe, a Lu, são diferentes graus de responsabilidade, né? Então, acho que trabalhar a diversidade não tem a bala de prata, a empresa vai resolver, o consultor vai resolver, a pessoa com deficiência vai resolver, a pessoa negra vai resolver, mas a gente tem diversos níveis. A responsabilidade individual importa muito. Eu acho que esse é o ponto que você tocou, né? Uhum. O indivíduo se responsabilizar e estar disposto é essencial para que a gente consiga engrenagem e fomentando a mudança. E aí, Vini, queria ouvir um pouquinho de você, que comentou, né? A gente dá um passo para frente e às vezes parece que a gente deu 50 para trás. Tem a ver com esse processo de aprendizado também? Qual que é a tua visão, trabalhando como agente dessa mudança e entendendo que são pessoas, inclusive as pessoas dispostas e as pessoas abertas, que vão errar também em alguns momentos, né? Que vão cometer esses deslizes, e como que a gente trabalha isso olhando para o resultado de hoje, mas também do que a gente está construindo em médio e longo prazo. Eu acredito muito que parte da resistência que a gente percebe nos ambientes, ela é inevitável que a gente não veja ela como uma resistência política. Ela é uma resistência muito política. Mas a gente tem ferramentas e espaços que a gente pode discutir de diversas formas e em diversos tons. Eu acho que encontrar esses tons é o que vai fazer grande diferença para a nossa vivência, porque, de fato, a gente está falando sobre os nossos espaços, sobre aquilo que a gente quer ocupar. E eu fiz o movimento de me tornar consultor e de começar a trabalhar dentro do mercado com a temática de diversidade e inclusão, porque eu acreditei que é onde eu conseguiria ter mais amplitude. Para mim era muito confortável estar no espaço que eu estava, de especialista em diversidade e inclusão dentro de uma organização. Para mim era confortável, mas é justamente no desconforto, como bem trouxe a Angelina, que eu encontrei o lugar de tentar gerar um pouco mais de mudança. E essa mudança, para mim, é a gente ocupar mais espaços. Então, a gente vive nesse sistema, a gente vive nessa economia, nesse modelo social. Como é que a gente sobrevive dentro dele? Como é que a gente tira 69% das pessoas com deficiência do lugar de não empregabilidade e coloca elas de alguma forma para ter sua autonomia, para ter sua independência, para poder se sentir vivendo a vida e não só passando por ela, não só deitada numa cama esperando a vida passar. Eu acho que permitir esses espaços vai gerar para a gente discussões muito necessárias. E sem essas discussões a gente vai ver pouca mudança. Por mais que a gente grite, que a gente brigue, é a nossa presença que faz a diferença. Enquanto a gente não está nos lugares, a gente não machuca, a gente não é dor. E quando a gente é dor é que a gente vê a mudança. Eu escuto isso no mundo organizacional desde que eu entrei nele. Vini, a mudança só acontece quando dói. Se não doer, a gente não muda. E o mundo organizacional ele é reativo. Poucas vezes ele é proativo de gerar esse tipo de mudança. A gente foi reativo quando começou a pandemia, a gente teve que entender o modelo remoto e reagiu de sopetão em cima dele. A gente está reagindo à diversidade e inclusão como um tema recorrente, que não é o tema de diversidade e inclusão. Diversidade é o que a gente tem, inclusão é como a gente está. Agora, o tema é de identidade. A gente está falando sobre identidade dentro do trabalho, que a gente está falando de identidade em tudo quanto é lugar. A gente está falando de identidade na cultura, na música, na arte. A gente está falando de identidade na política. A gente está falando de identidade na academia, nos estudos e no ambiente de trabalho também. Porque a gente quer entender a nossa identidade nesses espaços e que elas sejam valorizadas. Porque isso é o que gera a nossa segurança. Isso é o que faz esses espaços parecerem de fato pertencentes. E quando a gente pertence nesses espaços, a gente constrói lugares muito mais saudáveis, que é o que de fato eu acredito que a gente está buscando no fim das contas, pertencer de forma saudável. As empresas que estão começando a entender o valor disso
estão mudando de fato a sua perspectiva, estão gerando algum tipo de alternativa. Só que ela ainda é muito inicial porque a gente não está lá. Então a gente gera mudança e parece que ela não tem efeito. E de fato a gente não está lá para sentir esse efeito. Quando eu gero o efeito para as pessoas que são muito iguais, que são sempre nos mesmos marcadores, sempre nos mesmos espaços, com as mesmas histórias, essa mudança parece que ela não tem um teor muito perceptível, eu não materializo ela. Então eu gosto muito de entender que o primeiro movimento e os passos que a gente vai avançar quando a gente estiver presente. Os passos que a gente recua, de fato parece que a gente recua, mas é só porque a gente recua no quanto a gente consegue fazer. Mas eu acho que a cada recuo que a gente dá é um pouquinho de espaço lá na frente que a gente abriu para continuar caminhando. A gente vai subindo o nosso teto mesmo que a gente caia. E o que a gente quer é subir esse teto cada vez mais, para a gente alcançar coisas muito maiores. Assim. Mas eu acredito que sem a nossa presença, sem a gente ocupar de fato os espaços, é muito difícil a nossa identidade ter valor. A gente vai continuar sendo, enfim, o papo que é o problema, o papo que não dá certo, o papo que eu tenho que lidar com isso. Mudar um pouco o discurso de diversidade e inclusão e falar um pouco mais sobre identidade, eu acho que vai inclusive ajudar a gente a perceber aonde que a gente tem que trabalhar. Diversidade e inclusão, para mim, não é um tema em si de trabalho hoje das organizações, mas é o veículo pelo qual a gente vai trabalhar justamente identidade, pertencimento, bem-estar, segurança psicológica. Aí a gente vai conseguir começar a materializar um pouco essa mudança. Oportunidade. Faz sentido? Oportunidade, sempre. Tá nessa... Com o fechamento também do teu racional, assim, de como a gente também trabalha para oportunizar espaços, para abrir espaços. Oportunidades para a gente mostrar o nosso valor, mas oportunidades para a gente também agregar valor para a gente, né? Porque é isso, se a gente não ocupa o espaço do ensino superior, do ensino médio mesmo, se a gente não ocupa o espaço das organizações, das startups, das empresas júnior, dos intercâmbios, se a gente não está nesses lugares tão tradicionais que as empresas buscam para gerar valor, a gente não vai conseguir demonstrar a nossa potência nos ambientes organizacionais, porque a gente nem chega lá, a gente nem passa como ideia. Então a gente precisa de espaço para se capacitar também, para aprender, para absorver conteúdo para a nossa experiência, para o nosso currículo, para a nossa carreira. Senão a gente não consegue também ocupar esses lugares. Né? Então não é só a oportunidade de estar presente na organização, é a oportunidade de se capacitar para estar lá também. Porque a gente também não quer entrar e não fazer nada lá dentro. A gente não quer entrar e não crescer, e não ter uma perspectiva de carreira, e não poder se desenvolver de fato naquele lugar. Isso não faz muito sentido. Não é estar e pertencer, é estar e ocupar. Ocupar aquele espaço de fato, sendo alguém que tem potência, que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está vendo possibilidades. O Vini. Potência, né? Vai lá, Paulinha. Não, é no momento que o Vini até estava falando na outra fala ali, da questão até de que as pessoas não chegam, né, a se profissionalizar, né, as pessoas com deficiência por N motivos. A Solange, ela colocou aqui uma pergunta no chat, que ela pergunta assim, que a inclusão deveria iniciar mais cedo, então, né, ter mais investimento, trazer jovem aprendiz, eu acho que tem um pouco também disso que tu estavas falando agora, né? Treinar e preparar esses deficientes para estar apto a ocupar cargos maiores com o tempo, então a gente já pensar nisso, né? Antes, assim, trazer pessoas já como jovem aprendiz, talvez. Sim. Para pessoas com deficiência, eu discuto muito sobre carreira, sabe? Tipo assim, a gente precisa pensar que a gente tem carreira, que a gente quer desenvolver a nossa carreira, mas que a gente tem que ser protagonista dela também. A gente não quer carreira pronta. A gente quer fazer a nossa carreira. Muitas coisas vêm prontas pra gente como pessoa com deficiência. As pessoas resolvem nossos problemas antes de a gente chegar. E a gente nunca tem voz. Que a gente tenha voz, pelo menos, nas nossas carreiras. Pelo menos isso. É que aí que vem o negócio das cotas. Ele é ótimo, porque ele abre a possibilidade de criar uma responsabilidade. Só que como termina sendo uma coisa que as organizações não querem assumir, você vê que as vagas afirmativas são para assistente, são para grado júnior. Você não vê, não só a pouca abertura dessas vagas, e você também não vê programas de crescimento profissional dentro da organização, porque as organizações não acreditam que essas pessoas podem crescer. Se a gente fala em começar a inclusão mais cedo, né? A gente tem que começar a inclusão pela educação. As pessoas pretas, as pessoas com deficiência, né, as pessoas trans, muitas delas, a maioria delas, não tem acesso à educação de qualidade. E aí isso já vai gerando um monte de impacto até a gente falar em carreira, né? Então, como é que a gente vai falar de carreira, de trazer a pessoa para o mundo corporativo, se ela não teve acesso básico
para acreditar, para ter referência, para estar em espaços onde as pessoas alimentam essa base, né, para que elas cheguem a ter uma carreira. Então, tem voltando ao papo de responsabilidade, né? Tem a nossa responsabilidade individual, a responsabilidade privada das organizações, a nossa responsabilidade como coletivo, mas tem aí uma responsabilidade pública, né? De país. Social mesmo, né, Nath? Social, exatamente, política e social, de dar acesso, né? A gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de ter a faixa ali para as pessoas cegas caminharem na rua, de ter as rampas para as pessoas cadeirantes, né? A gente está falando de acesso a coisas muito básicas, a saúde de qualidade, a educação de qualidade, para que essas pessoas acessem espaços onde elas deveriam estar e elas não conseguem chegar, né? Então, quando a gente fala em começar antes, para mim eu vejo isso, assim, a base, né? Gente, incrível trocar com vocês. Nosso tempo, Felipe entrou aí, a gente está acabando o tempo, Fê? A gente vai ser obrigado a terminar. Eu acho que ele veio falar assim, meninas, vocês já olharam o relógio? Chegou para desligar o microfone. Ele veio dizer assim, fiquem mais 1 hora, tá ótimo, não? Eu vim apagar a luz. Gente, é muito incrível participar desse papo com vocês. Eu fui super privilegiada de poder estar aqui, porque eu acho que no final do dia é um respiro de a gente poder compartilhar os espaços com todos vocês e mais as pessoas que estão aqui com a gente e perceber que a gente não está sozinho, né? Que esse sentimento, às vezes, que o Vini comentou, de solidão, que a Nath comentou, de estar gritando num quarto escuro, de putz, deu revés, a ação não saiu como eu gostaria, o resultado saiu pela culatra, mas que a gente tem um movimento de transformação que é um movimento de base, estruturante e essencial, para que a gente possa ter outros tipos de conversa, talvez com outros tipos de ação, em outros níveis de discussão, resolvendo outros problemas também, no futuro, daqui para frente, como é importante a gente se suportar e a gente abraçar, né, o desafio que a gente tem também, porque o individual é importante, a gente assumir essa responsabilidade faz parte, é essencial também para que a gente consiga galgar o futuro. Queria ouvir um pouquinho de vocês, qual é o sentimento de vocês para o futuro, agora para a gente finalizar, assim, quais as expectativas sobre o que vocês querem estar falando no próximo TDC, quando a gente estiver discutindo diversidade, inclusão, acessibilidade, oportunidade, pertencimento. Então, ouvir um pouco desse sentimento que vocês têm da visão de futuro. Gente, vou trazer uma coisa que eu tenho sentido falta. As organizações, como o Vini falou, é um movimento solitário, né? Tem muita solidão. As organizações estão tentando criar aqueles comitês e aquelas forças, só que eu não vejo muito movimento fora. A gente vê muito de mulher e muito de negro. Mas do resto, a gente não vê esse tipo de movimento. Eu desconheço, tá, Vini? Pode ser que seja total ignorância. Cadê aquela comunidade de pessoas com deficiência que estão se abrindo caminho e estão querendo levantar a voz? Cadê a comunidade de neurodiversos que estão levantando a voz, que está se movimentando? Porque a gente tem que ter essas duas vias. Eu não sei se é ou não, mas eu acho que precisa se movimentar também fora das organizações. Bom, vou no embalo aqui, então. A provocação da Luísa é muito boa e acredito que dentro da pauta de deficiência nos falta um pouco de unidade e é difícil a gente ter, porque a gente enfrenta barreiras muito difíceis e muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a falta do nosso senso de unidade, eu sinto também que é uma falta muito histórica, né? Onde que a gente esteve em todo o tempo? Cada um em um canto. Dentro dos hospitais, dentro dos manicômios, na rua. A pessoa com deficiência raramente teve um lugar e a gente tem quase nenhuma ancestralidade para olhar para a gente e dizer, é daqui que a gente veio. E eu venho estudando muito sobre isso, porque eu quero encontrar esse espaço, mas ele é um espaço que é quase inexistente mesmo. O que eu quero estar falando lá na frente?
ano que vem no TDC eu quero estar falando sobre desenvolvimento. Eu quero estar falando sobre a gente olhar para a diversidade e inclusão como o espaço de criar oportunidades. Eu acredito muito nisso, eu acredito que essa é uma das principais tendências que a gente tem. Eu brinco que a Magalu andou para a gente poder correr agora, porque a Magalu, o Boticário e outras empresas que meteram a cara para de fato dizer é desenvolvimento que a gente vai gerar mesmo, é espaço de construção que a gente quer gerar mesmo. E agora a gente precisa pegar essa onda e entender que se a gente gera esse nível de oportunidade e traz as pessoas para os ambientes, a consequência disso vai ser a gente começar a entender quais são os outros problemas, quais são as outras dores. Elas vão ficar mais evidentes para a gente. E a gente vai começar a trabalhar com um pouquinho mais de naturalidade o tema. Então, gostaria muito de ano que vem a gente estar falando com mais solidez sobre esse tema de desenvolvimento. Vamos estar aqui, tá, Vini? Vamos. Para a gente falar sobre isso. Palestra pré-inscrita para 2020. Ai. Acho que puxando na linha, acho que a Luísa trouxe, acho que a força das comunidades, assim, a representação, acho que é uma coisa que seria interessante de ver, assim, porque eu sinto que parte do florescer desses movimentos de mulheres, de comunidade LGBTQIA+, de pessoas negras, vem do encontrar suporte. Nessa discussão aqui, a gente ter repertório para discutir, ver modelos e conhecer realidades e poder, sei lá, tentar, testar. Eu acho que a força do pertencimento, mesmo que num grupo minoritário, é importante para a gente poder ter esperança, sabe? Tipo, poder iniciar um projeto, poder apresentar uma proposta e, tipo, conseguir evoluir isso dentro das organizações de maneira mais consistente, assim. Eu acho que se hoje a gente está falando sobre os projetos, sobre os desafios da equipe, dessas missões solitárias, que mais pessoas façam parte disso e que se encontrem, podendo impactar também como indivíduos, como parte de organizações, porque afinal de contas as organizações não são mais do que a soma de indivíduos, né? Então eu acho que esse é o meu desejo para o futuro. Mais solidez e menos solidão, né? Para o próximo ano, eu acho que é isso, né? Eu falei um pouco na minha palestra sobre afrofuturismo, que é para onde eu estou encaminhando os meus estudos. Então, assim, de eu conseguir olhar uma narrativa das pessoas de grupos subrepresentados no centro da discussão, né? Não como a pauta discutida, mas os protagonistas da discussão, da mudança, né? De ter mais gente da gente fazendo transformações incríveis em vários espaços, e não só para falar sobre diversidade e inclusão, mas ver a nossa galera transformando na tecnologia, inovando, né? Ver as pessoas com deficiência, as pessoas pretas, as mulheres liderando aqui o palco no TDC e falando em outros espaços. Eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? Para a gente deixar de falar sobre diversidade e inclusão e vê-la realmente acontecendo na prática. Muito bom. Lu, quer trazer aí a tua visão de futuro para a gente encerrar aqui? Ai, o que eu vejo no próximo TDC, gente? Eu queria ver todo mundo junto. Esse é o primeiro. Eu adorava, isso eu tenho que falar em passado, porque sempre trabalhei com times internacionais, então para mim o remoto era muito natural e eu era uma fã de falar, gente, ficava no remoto, gente, não, depois que a gente passou o que a gente passou, eu acho que a conexão é muito importante, a gente quer ajudar a crescer essa nossa visão, esse movimento, a gente tem que estar mais junto. Então, eu vejo o próximo TDC todo mundo junto. Gostaria muito de participar, de dar esse pontapé desde o pessoal e desde o corporate para começar a criar, construir, dar essa massa para essas comunidades que hoje não têm representatividade. Então, Vini, vamos bater um papo depois, talvez com o Felipe também. Alguém tem que dar o primeiro passo. Então, é isso que eu vejo no futuro. Vamos dar o primeiro passo. Alguém tem que começar. Muito bom. Acho que a gente encerra aqui com chave de ouro o primeiro dia do TDC, com essas pessoas brilhantes. Muito obrigada, gente, por compartilharem as suas vivências, a sua expertise do mundo de trabalho também aqui junto com a gente. É muito bom poder participar com vocês. Fui super privilegiada de mediar esse painel. Vou comentar aqui para o pessoal que está acompanhando, não percam tempo, procurem esses profissionais no LinkedIn,
dão uma conferida ali nos materiais que eles têm, conteúdos, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que isso também, que a Lu comentou de conexão, né? Vamos nos conectar, vamos nos fortalecer, vamos nos suportar, vamos abrir espaços uns para os outros. E ano que vem, com certeza, a gente vai estar com discussões riquíssimas e colhendo os frutos do nosso trabalho e do trabalho de todas as pessoas que estão acreditando na transformação e sendo agentes da transformação junto com a gente. É isso. Muito obrigada, pessoal. Fê, Paulinha, não sei se vocês querem comentar alguma coisa também. Podemos encerrar por aqui. Agradecer aí o Charles e a Marisa, né, que vão ficar com tendinite no sábado. Com certeza, que a gente fala, hein? Não teve sossego, que essa mulher fez aí, para os 3 dias aí vai sofrer. Mas tá bom. Muito legal, gente. Acho que... Pode falar. Gente. Pode terminar, Felipe. Vai, desculpa, eu achei que tinha terminado. Vai. Não, tranquilo. Não, só falar que o tipo de conteúdo que a gente gera aqui não é um conteúdo para agora, né? Ele é um conteúdo para o futuro. Ele é um conteúdo para todo mundo que está passando pelos problemas ou que quer ajudar nesses problemas. O fator educacional é extremamente importante, né? Mas tudo que a gente faz hoje nunca é para nós no final. Acho que a verdadeira ação é essa. O futuro é feito por pessoas velhas que constroem árvores onde elas não vão se apoiar, e sim os seus filhos e seus netos. E é isso que a gente está construindo aqui. Fez valer os livros todos que ele tem ali também, viu, Vini? Vocês dois com esse, Arrasou. com esse visual aí de livros. Muito bom, perfeito, Felipe. Muito bom, gente. Bom, quero agradecer também vocês mais uma vez e trazer a provocação que já foi falado aqui, de que a gente leve tudo isso que a gente conversou aqui, todas as pessoas que estão aqui com a gente, converse isso com as pessoas em casa, né? E falem desse dia maravilhoso que a gente teve, de tanto assunto super importante aqui, que a gente converse com as crianças sobre isso, com os pais, com as mães, com todo mundo aí, para passar um pouco da transformação, né, Paulinha? Exatamente. A gente vai aqui se movimentando e movimentando o mundo junto com a gente. Exato. Fechou, então, gente. Obrigada a todo mundo. Encerramos, então, o nosso primeiro dia aqui da trilha de diversidade e acessibilidade do TDC. Tem mais coisa vindo por aí. Amanhã tem mais seleções de palestras incríveis, a participação do pessoal. A Angelina amanhã vai estar com a gente também. Obrigada a todo mundo. Um beijo e até mais. Beijo, pessoal. Beijo.